Olá, neste vídeo vamos abordar sobre a experimentação animal. Em que consiste a experimentação animal? A experimentação animal consiste no ato de utilizar animais para obter resultados de como reagem determinados medicamentos, cosméticos ou outros produtos. Essa ação tem por objetivo verificar quais são os riscos do uso deste produto no ser humano. O uso de animais com objetivos científicos é uma prática comum que vem sendo empregada desde a antiguidade. Experiências em animais nunca foram novidade. Os registros mais antigos de testes realizados em animais provêm da Grécia Antiga, entre 384 AC e 258 AC, escritos por Aristóteles. No entanto, o potencial das experiências nunca foram exploradas até o século XV. Em 1600, o cientista William Harvey utilizou animais para observar e descrever o sistema circulatório. Foi a partir deste estudo que foi possível estudar um dos sistemas do nosso corpo e dar origem ao conceito de cirurgia anos mais tarde, em 1700. Os animais também foram utilizados como recurso para estudar procedimentos cirúrgicos, antes de aplicá-los em pacientes humanos. A utilidade de usar animais como cobaias mostrava-se mais cada vez que a ciência evoluía. Algumas descobertas importantes só aconteceram graças à investigação animal, como em 1800, onde ovelhas foram utilizadas para provar a teoria dos germes. Em 1922, a insulina foi isolada a partir de experimentos com cães e revolucionou o tratamento de diabetes. Estes são alguns exemplos, porém demonstram o quão importantes estas descobertas foram. Mesmo com estas descobertas, houve aqueles que questionavam a ética destes testes, como em 1655, onde o filósofo Edmund O'Meara criticava estes procedimentos. De qualquer forma, as experiências em humanos eram ainda mais populares, por motivos como a conveniência. No entanto, tudo isto mudou após a descoberta dos testes humanos realizados nos campos de concentração nazistas. Durante o Código de Nuremberg, determinou-se que testes em seres humanos fossem restritos e declarou-se que estes testes realizados em humanos são considerados um crime contra a humanidade. Após esta decisão, o número de testes realizados em humanos diminuiu, porém, como consequência, cientistas tiveram de recorrer a outros recursos, como por exemplo os animais. Assim, testes realizados em animais aumentaram consideravelmente. Com o aumento de testes, o povo começou a questionar a moralidade destes mesmos. Em 1998, testes em animais foram banidos do Reino Unido, sendo este o primeiro país a bani-los e aumentando a controvérsia ainda mais. Muitos outros países seguiram os passos do Reino Unido, enquanto outros apenas restringiram os testes. Até hoje, este assunto continua a ser demasiado discutível. Após a criação de várias organizações sem fins lucrativos para criminalizar os estudos em animais, ainda existem muitos que pensam de outra forma. Importância do papel dos cientistas Russell e Birch. William Russell e Rex Birch foram dois grandes cientistas que tiveram como objetivo abordar a experimentação animal, publicando em 1959 um livro onde estabeleceram os 3 R's. A regra dos 3 R's, ou princípio dos 3 R's, é um princípio de bioética que visa a proteção dos animais no contexto de pesquisas científicas. São princípios orientadores para o uso mais ético dos animais em testes. Os 3 R's indicam as iniciais de Replace, que se traduz por substituir os animais sencientes por métodos alternativos, ou seja, capazes de experimentar dor, prazer, felicidade, medo, frustração e ansiedade. Reduce significa reduzir o número dos animais usados, sem prejudicar a confiabilidade dos resultados. E Refine, que quer dizer refinamento das técnicas, ou seja, a diminuição da incidência ou severidade de procedimentos aplicados, objetivando evitar ou minimizar possíveis dores e sofrimento. Os 3 R's têm um escopo mais amplo do que simplesmente incentivar alternativas aos testes em animais, mas visam melhorar o bem-estar dos animais e a qualidade científica, onde o uso de animais não pode ser evitado. Em muitos países, esses 3 R's estão agora explícitos na legislação que rege o uso de animais. Esta proposta não impede a utilização de modelos animais em experimentação, mas faz uma adequação no sentido de humanizá-lo.
sendo bastante fundamental a revelação sobre a necessidade de um modelo biológico e a relevância do estudo. Eu vou começar por falar que tipos de experiências são realizadas em animais, mas antes eu gostaria de referir que marcas ainda realizam essas mesmas experiências. Marcas como Avon, Garnier, Elavon e Close-Up ainda decidem testar os seus produtos nos animais, mas marcas como a Natura, Embeleze, Nasácia e o Boticário já têm outras formas de testagem que não afetem os animais. Agora irei falar de 4 experiências são realizadas nos animais, sendo estas mais comuns: testes de rotação dermal, testes LD50, testes com drogas, testes comportamentais e testes armamentistas. Os testes de rotação dermal consistem na aplicação sobre a pele do animal cosméticos e medicamentos, a fim de observar reações adversas, como inchaços, edemas e até mesmo sangramentos. Os testes LD50 recebem este nome pois estes são testes de verificação de toxicidade de substâncias inseridos no organismo animal, geralmente por uma sonda, e são observados sintomas apresentados pelo organismo do animal de acordo com as concentrações, as quais vão aumentando gradualmente até metade da população venha a morrer. Os testes com drogas são testes que envolvem os efeitos de substâncias químicas no organismo, como o álcool, o tabaco, a cocaína e até mesmo medicamentos antidepressivos ou anticonvulsivos, que podem ou não causar dependência. Os testes complementares consistem em privação de alimento, água, sono e isolamento, mas também podem ser submetidos à convivência com outros animais e observados seu comportamento e resistência. E os testes armamentistas, na minha opinião, são os piores, envolvem pesquisas com o uso de químicos, radiações e inalação de gases tóxicos, entre outros. Por isso, nós fomos à procura de campanhas que ajudassem a salvar os animais, como a campanha Save Ralph, campanha global da HSI contra testes cosméticos em animais. Esta campanha tem o objetivo de chamar a atenção para o sofrimento vivenciado diretamente pelos milhares de animais explorados pela indústria de cosméticos. Pronto? Estamos rodando? Bom, Ralph, pode bater, por favor? Quer que eu bata agora? Sim, pode bater. Segue. Assim? Muito bem. Que nem no cinema. Bom, eu me chamo Ralph, eu sou um coelho, como podem ver, e eu tô cego no olho direito e essa orelha não consigo ouvir nada, a não ser zumbido. Irritante, né? É. Então, meu pelo já foi raspado, tenho queimaduras químicas nas costas, queima um pouco. Mas também não é nada demais. Só dói mesmo quando eu respiro ou mexo, tipo isso. Essa doeu. Mas no final das contas, está tudo bem. Fazemos isso pelos humanos, certo? São muito superiores a nós animais. Já até tiveram na Lua. Alguma vez já viram um coelho num foguete? Acho que não. O que interessa é que eu não sou um coelho espacial. Eu sou uma cobaia. Meu pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos cobaias. E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Do mesmo jeito que eu vou morrer. Mas está tudo bem. Nós nascemos para fazer esse teste. Faz nós coelhos felizes. Bom, hora de trabalhar. Olha, eu sei que parece horrível, mas pra mim, eu só tô fazendo o meu trabalho. Se pelo menos um humano ficar com a ilusão de um batom, um desodorante mais seguro ou... Ei, Ralphie. Psst, Ralphie. O que são essas câmeras, meu? Estão me seguindo pra fazer um documentário ou algo assim. Você pode perguntar a ele se pode nos tirar daqui? Sim, o que o Bob disse. Vai lá, Ralphie. Perguntem pra ele se pode nos tirar. Eu quero morrer, Tá bom, gente. Já entendi. Vocês podem cortar essa parte, né?
Ei! Aqui vamos nós. Bom, para concluir, eu só gostaria de dizer Desculpa, que... Ralph, você se importa em virar? Você está... desculpa. tudo bem. Tá melhor assim? Sim. Segue, amigo. Ok, então eu só gostaria de dizer a todos que ainda estão comprando cosméticos testados em animais, como rímel, shampoo, protetor solar, praticamente tudo que está no seu banheiro. Bem, sem vocês e sem países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado, estaria nas ruas. Bom, não nas ruas, mas mais nos campos, tipo um coelho normal. Mas ó... Tá tudo bem. A exploração de animais não humanos para o nosso benefício parece tão velha como a própria humanidade, mas, no último século, atingiu níveis nunca antes vistos. Vamos agora falar sobre as diferentes perspectivas sobre a experimentação animal, das quais se destacam a perspectiva tradicional, o especismo e as perspectivas contemporâneas. De acordo com a perspectiva tradicional, defendida por filósofos como Aristóteles, São Tomás de Aquino e Immanuel Kant. De acordo com a perspectiva tradicional, os animais não humanos não têm estatuto moral e estão fora do domínio da ética. Esta diz respeito apenas às relações entre os seres humanos. Por vezes, esta perspectiva baseia-se numa visão teleológica do mundo, segundo a qual os animais não humanos existem ou foram criados para nosso benefício. Como estão neste mundo para nos servir, parece óbvio que nada há de errado em usá-los para nosso benefício. Kant exprimiu esta ideia com toda a clareza. Os animais não têm consciência de si, existem apenas como meio para um fim. Esse fim é o homem. Podemos perguntar por que razão existem os animais, mas perguntar por que razão existe o homem é fazer uma pergunta sem sentido. Os nossos deveres em relação aos animais são apenas deveres indiretos em relação à humanidade. Assim, segundo esta perspectiva, justifica-se tratar cruelmente os animais quando isso nos pode trazer benefícios. Kant exprimiu a sua ideia dizendo: por muito sofrimento que envolva, nada tem de errado porque serve um objetivo louvável, a aquisição de conhecimento. Contudo, condena a crueldade quando esta é exercida por diversão. Hoje é muito difícil aceitar esta perspectiva. A visão teleológica do mundo em que se costumava basear foi severamente abalada por Charles Darwin, que desenvolveu a teoria da evolução das espécies por seleção natural. À luz desta teoria científica, é simplesmente falso que os animais não humanos existam ou tenham sido criados para o nosso benefício. Nós descendemos de outros animais e, tal como eles, somos um resultado da seleção natural, que é um mecanismo que produz a evolução das espécies sem ter em vista qualquer propósito ou finalidade. Além disso, do facto de um ser ter sido criado especificamente com um determinado fim em vista, não se segue que usá-lo para esse fim seja correto. Afinal, um casal pode ter um filho especificamente para o escravizar, mas daí não se segue que seja correto escravizá-lo. A resposta tradicional é que os animais não humanos não têm importância moral porque, contrariamente aos seres humanos, não são racionais, nem têm capacidade de usar uma linguagem. Já no século XIX, no entanto, Jeremy Bentham defendeu que esta resposta é insatisfatória. Bentham diz que, ao recorrer à resposta tradicional, estamos a usar o especismo.
O especismo é o ponto de vista de que uma espécie, no caso a humana, tem todo o direito de explorar, escravizar e matar as demais espécies de animais por considerá-las inferiores. Bentham usa o seguinte argumento: um cavalo adulto é, para lá toda a comparação, um animal mais racional, assim como mais sociável, que um recém-nascido de um dia, de uma semana ou mesmo de um mês. Mas suponhamos que não era assim. De que serviria? A questão não está em saber se eles podem falar ou pensar, mas sim se podem sofrer. O argumento de Bentham é simples, mas revolucionário. Ao determinar que seres estão abrangidos pela ética, é tentador usar um critério como a capacidade de pensar ou de usar uma linguagem. Mas se o fizermos, teremos de excluir da ética não só os animais, mas também alguns seres humanos como crianças recém-nascidas ou deficientes mentais. Ora, isso é inadmissível, portanto temos de encontrar outro critério. E o único critério plausível, sugere Bentham, é a senciência. Um ser senciente tem a capacidade de sofrer e, de uma perspectiva moral, o seu sofrimento não pode ser ignorado. Singer desenvolveu a ideia de Bentham e explorou as suas consequências práticas. Singer pensa que não há qualquer critério aceitável que permita fazer coincidir a fronteira da moral com a fronteira entre os seres humanos e todos os restantes animais. Por isso, quem insiste que só os seres humanos têm importância moral incorre no especismo. O especista pensa que o simples facto de pertencermos a uma certa espécie biológica, a espécie Homo sapiens sapiens, nos dá um estatuto moral superior. Mas pensar isto, sugere Singer, é cometer o tipo de erro subjacente ao racismo. Afinal, o racista pensa que o simples facto de um ser humano ser de uma certa raça lhe dá um estatuto moral superior. Assim, no que diz respeito à inflição de sofrimento, a rejeição do especismo leva-nos a concluir que é tão mau fazer sofrer um ser humano como infligir o mesmo sofrimento a qualquer outro animal. No entanto, podemos sustentar coerentemente que é muito mais grave matar um ser humano do que matar, por exemplo, um rato ou um cão. Em defesa desta perspectiva, podemos alegar que a vida dos seres humanos tem geralmente mais valor do que a vida dos ratos ou dos cães, por causa das nossas capacidades mentais superiores ou do nosso nível de consciência mais elevado. Contrariamente ao que pode parecer, esta afirmação não é especista, pois não exprime a ideia de que a nossa vida tem mais valor porque pertencemos à espécie Homo sapiens sapiens. As perspectivas contemporâneas. No próprio movimento da defesa dos animais coexistem duas perspectivas éticas muito diferentes. Uma delas, a utilitarista, tem Peter Singer como principal representante. A outra, a perspectiva dos direitos, baseia-se numa visão deontológica da ética. Tom Hagen é hoje o seu defensor mais influente. Para quem adota esta perspectiva de Hagen, só a abolição do uso de animais na investigação científica é aceitável. Já o utilitarista pode admitir que, em certas circunstâncias, o uso de animais na ciência é justificável. Existem várias vantagens e desvantagens em relação às duas técnicas utilizadas. A técnica tradicional, que é trabalhada com animais, e as técnicas alternativas, que são como modelos matemáticos, simulação por computador e sistemas biológicos in vitro. Em relação à técnica tradicional, é usado um modelo animal, que é algo que permite a imitação ou a reprodução animal, que melhor responde ao experimento e possibilita a sua reprodução, permitindo que qualquer pesquisador possa ter acesso aos mesmos resultados. Devemos considerar animais de laboratório como verdadeiros reagentes biológicos, que participam do modelo experimental. Cada modelo animal deve ser visto como comportamento de processo num estudo e não isoladamente ou extrapolado diretamente para o homem. Um modelo animal deverá atender aos pressupostos de que permita o estudo dos fenómenos biológicos ou de comportamento animal, que um processo patológico espontâneo ou induzido possa ser investigado e que um fenómeno em um ou mais aspectos seja semelhante ao fenómeno em seres humanos ou outra espécie animal. No modelo tradicional, podemos encontrar tanto vantagens como desvantagens. Dentro das vantagens temos o facto de viverem em ambiente semelhante ao do homem, permitirem um estudo de doenças da ocorrência com vias naturais de infecção e permitirem que se trabalhe com um número grande de indivíduos.
Podemos também encontrar várias vantagens, como por exemplo, a dificuldade e o custo elevado de manutenção em laboratórios, um risco de extinção da espécie, o viverem em ambientes totalmente artificiais e as doenças são artificialmente induzidas. Por sua vez, já nas técnicas alternativas, o uso de modelos matemáticos, simulação por computador e sistemas biológicos in vitro são capazes de reduzir a utilização dos animais ou até mesmo substituí-los na experimentação científica. Algumas das vantagens das técnicas alternativas são o facto de serem mais rápidas e baratas, além de terem condições experimentais altamente controladas e resultados quantificáveis e uma possibilidade de utilização de células humanas. Apesar de suas vantagens, nenhum método alternativo sozinho é capaz de substituir o uso de animais, pois cada um dos métodos reproduz apenas parcialmente a complexa resposta fisiológica que ocorre em um organismo vivo, como por exemplo, a falta de interação de uma substância teste com um organismo vivo pode atrapalhar os resultados. A experimentação animal é uma atividade com grande conteúdo ético. O princípio ético básico aplicado à experimentação animal exige que se tenha um ganho maior de conhecimento com um custo menor de sofrimento por parte dos animais. Esta área está então em conflito entre as justificativas para o uso de animais para o benefício próprio e do homem e o ato de não causar dor e sofrimento aos animais. Este conflito inevitável pode ser tratado ao igualar os valores opostos. Quanto maior o sofrimento que um experimento irá causar aos animais, maior difícil é a sua justificativa, daí a necessidade do equilíbrio. Os experimentos em animais são considerados como legitimamente éticos se forem benéficos para a vida e saúde humana e animal. Também podem ser considerados éticos mesmo se não apresentarem benefícios diretos, desde que contribuam para o conhecimento da estrutura. Porém, os experimentos com animais não são eticamente válidos se houver métodos alternativos fidedignos para o conhecimento que se procura. Estes são os fatores que ditam as regras da ética na experimentação animal, regras estas que deviam ser seguidas. Nos dias de hoje, a maior parte dos cientistas envolvidos na experimentação animal respeita a vida e preocupam-se em conduzir as suas ações seguindo severamente os princípios éticos da experimentação animal. Por outro lado, ainda existem dificuldades no controle do modo como estas pesquisas se realizam, dependendo muito da integridade e da consciência de cada cientista. A educação é fundamental para manter os cientistas informados, fornecendo-nos palestras sobre ética, bem-estar, métodos alternativos, aprimoramento, intercâmbio de conhecimentos, bem como atualizar o currículo de cursos de graduação e pós-graduação nas áreas específicas relacionadas, com aulas sobre experimentação animal. Os estudantes devem ser capazes de pensar na validade do experimento quando seus trabalhos utilizam seres com sensibilidade. 1. Responsabilidade pelo bem-estar geral dos animais. Deve-se conhecer bem a etologia e a biologia da espécie com a qual se está trabalhando, para poder proporcionar bom alojamento e alimento aos seus animais. 2. Calcular meios e fins. É este experimento necessário? É relevante? Não será a experimentação uma repetição desnecessária? É fundamental pensar nisto antes de causar sofrimento a algum animal. 3. Usar sempre os 3 R's. Devemos esquecer o empirismo da experimentação animal e dar lugar a uma aproximação mais racional, que seja mais apropriada a uma ciência exata.